1587. Uma colônia inteira desaparece. Apenas uma palavra permanece: Croatoan. O que aconteceu com os 115 colonos de Roanoke? Prepare-se para desvendar um dos maiores mistérios da história americana. No século XVI, enquanto a Espanha enriquecia com ouro e prata das Américas, a Inglaterra, sob o comando da Rainha Elizabeth I, decidiu entrar na corrida colonial. Sir Walter Raleigh, um favorito da corte, recebeu uma missão ousada: estabelecer a primeira colônia inglesa permanente no Novo Mundo. Seu objetivo? Criar uma base para atacar navios espanhóis e provar que a Inglaterra era uma potência global. Em 1585, a primeira expedição chegou a Roanoke, liderada por Ralph Lane. Mas o sonho virou pesadelo. Os colonos enfrentaram invernos rigorosos, colheitas fracassadas e conflitos violentos com os indígenas Secota, liderados pelo chefe Vingina. Sem suprimentos e temendo um massacre, os sobreviventes fugiram de volta à Inglaterra em 1586, caronando em um navio do corsário Francis Drake. Determinado, Raleigh não desistiu. Em 1587, uma nova expedição partiu, desta vez com famílias inteiras, não só soldados, mas agricultores, carpinteiros e até mulheres e crianças. John White, um artista e cartógrafo experiente, foi nomeado governador. Entre os colonos estava sua filha, Eleanor Deer, grávida. Em 18 de agosto de 1587, nasceu Virginia Deer, a primeira criança inglesa em solo americano, um símbolo de esperança para a colônia. Mas a esperança durou pouco. A escassez de comida e os ataques esporádicos de tribos locais pressionaram White a voltar à Inglaterra em busca de reforços. Ele partiu, prometendo retornar em alguns meses. Mal sabia que aquela seria a última vez que veria sua família. 25 de agosto de 1587. Parto com o coração pesado. Rogo a Deus que proteja minha família até meu retorno. O que John White encontraria 3 anos depois, porém, entraria para a história como um dos maiores enigmas de todos os tempos. Julho de 1587. John White embarcou rumo à Inglaterra com um juramento: voltar antes que o inverno chegasse. Mas o destino era cruel. A guerra entre Inglaterra e Espanha explodira, e todos os navios foram requisitados para combater a temida Invencível Armada. White, desesperado, viu-se preso em um pesadelo burocrático. Por 3 longos anos, ele implorou a mercadores e a própria rainha por um navio. Quando finalmente conseguiu, em 1590, já era tarde demais. Ao desembarcar em Roanoke, White correu em direção ao assentamento, gritando os nomes de sua família. Em vez de respostas, encontrou silêncio. As casas haviam sido desmontadas com cuidado, não destruídas. Não havia corpos, nem sangue, nem sinais de luta. Apenas vazio. Mas então, uma revelação macabra. No forte, uma paliçada de madeira ostentava a palavra Croatoan, talhada em letras altas e limpas. Em uma árvore próxima, apenas CRO, como se alguém tivesse sido interrompido. Para White, aquilo era um sinal: os colonos haviam partido para a ilha Croatoan, lar de aliados indígenas. Mas por que não deixaram uma cruz, o símbolo combinado para indicar perigo? O governador implorou ao capitão do navio para seguir até Croatoan, mas uma tempestade monstruosa se formou no horizonte. Os marinheiros, supersticiosos, se recusaram a continuar. White foi forçado a retornar à Inglaterra, sem respostas e sem sua família. Roanoke entraria para a história como a colônia perdida, mas as pistas estavam lá. Teorias do desaparecimento. Teoria 1. Ataque indígena. Os Secota, liderados pelo chefe Vingina, já haviam expulsado a primeira expedição de 1585. Em 1587, a relação era uma bomba relógio. John White relatou o assassinato de um colono por indígenas enquanto pescava. Será que os Secota retaliaram em massa? Mas há um problema: os Croatoans, tribo da ilha vizinha, eram aliados. Em 1701, o explorador John Lawson entrevistou descendentes croatoans que afirmavam: nossos ancestrais mataram brancos invasores. Mas, onde estão os corpos? E por que os colonos desmontaram as casas antes de fugir?
Teoria 2. Assimilação. Em 1880, um menino da tribo Lumbei, descendentes dos Croatoas, encontrou uma pedra de runas com a inscrição: "Nós escapamos dos Secota". Nas décadas de 1930, artefatos europeus surgiram em sítios croatoas, um anel de sinete inglês do século XVI e até uma espada quebrada. Mais intrigante, em 1607, o capitão John Smith, de Jamestown, ouviu relatos de pessoas vestidas como europeus vivendo com indígenas. Virginia Dare teria se tornado uma líder? A falta de corpos sugere que os colonos podem ter se dividido em grupos e se integrado às tribos para sobreviver. Teoria 3. A Mega Seca. Em 1998, cientistas estudaram os anéis de árvores da região. O veredito: entre 1587 e 1589, Roanoke enfrentou a pior seca em 800 anos. Sem chuva, os colonos não plantavam milho nem pescavam, os rios secaram. A fome os obrigou a se dispersar. Mas para onde? Fragmentos de cerâmica inglesa no Site X, a 80 quilômetros dali, sugerem um êxodo. O problema: nenhum esqueleto foi encontrado. Será que morreram no caminho? Ou a seca foi só parte de um quebra-cabeça maior? Teoria 4. Sabotagem espanhola. A Espanha dominava as Américas e sabia da colônia inglesa. Em 1586, o espião espanhol Vicente González mapeou Roanoke. Documentos revelam que, em 1588, o rei Felipe II ordenou: destruam qualquer assentamento inglês. Mas por que não há relatos de um ataque? Talvez os espanhóis tenham chegado depois do desaparecimento, ou destruíram todas as evidências. Em 2020, mergulhadores encontraram um canhão espanhol do século XVI perto da costa. Coincidência? E aí, curtiu o mistério? Vamos recapitular. Os colonos de Roanoke sumiram, deixando só pistas enigmáticas. Eles foram massacrados pelos Secota? Ou assimilados pelos croatoas e esquecidos pela história? A seca os levou à loucura? Ou os espanhóis apagaram eles do mapa? A verdade é que ninguém sabe. E é isso que faz desse caso um mistério perfeito. Mas a história não acabou. Em 2020, arqueólogos encontraram moedas inglesas enterradas em terras indígenas. Em 2023, um satélite detectou estruturas escondidas sob o solo de Carolina do Norte. Será que em breve desvendaremos o segredo? Se você fosse John White, para onde iria primeiro? Croatoa? Site X? Ou enfrentaria os espanhóis? Deixa nos comentários. E não esqueça de comentar a teoria mais plausível nos comentários. Se esse vídeo bombou na sua tela, clica no like agora, pra gente saber. E não esquece, compartilha com aquele amigo que ama conspiração e se inscreve porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal.